o terem escrito este livro que tão importante é para muita coisa, especialmente para a participação pública nos negócios públicos. Não é nosso hábito, quando há problemas, haver alguém que escreva livros e que forneça dados que são importantes para formar opinião e para debater e para saber exatamente o que está em causa. Foi isso que foi feito. E foi feito para muitos efeitos, e é útil para muito propósito. E o primeiro tem a ver com o esclarecimento que vai ser preciso fazer relativamente ao papel das empresas privadas e o interesse público. E a necessidade que há de definir os termos de referência da maneira como se entrega um serviço público a uma empresa privada e quais são os vínculos que isso impõe na exploração dessa empresa privada. Este livro propõe maneiras de se olhar para o problema. Empresas privadas que se encarregam de serviços públicos, empresas públicas que têm de definir qual é o serviço público, quanto é que custa e como se define aquilo que o cidadão paga através dos seus impostos para as manter a flutuar. E tudo isso é importante que venha agora na sequência do livro e da discussão pública que eu espero que aconteça. Mas há mais coisas. Há um aspecto fundamental de um renascimento de um tema que me é muito caro. Quem é que defende os interesses da região? Quem é que toma a voz pela região? E estão a ver onde é que eu quero chegar. Quero chegar à necessidade de uma regionalização de responsabilidades, porque é muito estranho que a região que mais exporta seja a região mais pobre do país neste momento. Não era assim há 40 anos nem há 30. E, por outro lado, seja uma região que não tem voz. É preciso dar voz à região. Ora, o Rui Moreira tomou a voz pela região e isso é muito importante. Estão a ver, portanto, que este livro não deixa indiferente a sociedade, não pode deixar indiferente a sociedade. E as pessoas têm que olhar para aquilo que aqui está e dizer, afinal, tem que haver quem nos defenda e tem que haver quem nos explique o que se está a passar. Porque há aqui uma coisa muito misteriosa, que para mim ainda não está clara, e que é uma empresa que não se sabe se é pública, se é privada, 50% privada, 50% pública, e eu gostaria de saber como é que se formula, como é que se faz a vontade e como é que se constitui a vontade numa empresa que tem este caráter híbrido que não define as águas diretamente. Este livro, que parece complexo, difícil de fazer, como disse o Dr. António Lobo Xavier, na verdade foi muito fácil de fazer e isto, na minha opinião, só é possível quando se cumprem dois requisitos. Primeiro, quando se sabe muito de uma matéria, e nós sabíamos muito desta matéria, e depois quando se tem razão. Nós tínhamos razão e temos razão. E, portanto, o livro foi muito fácil de escrever. Eu acho que, desde logo, é importante, neste tempo, que se registem, que se façam registros e depoimentos para que não fiquem dispersos e para que não se percam. Portanto, eu acho que é importante também que nós, principalmente em matérias que conhecemos, e eu ouso dizer que esta é uma matéria que eu conheço, que arrisquemos a deixar registros. Até para que alguns destes episódios que vão encontrar no livro e que são tratados com muito cuidado, reconheço, fiquem para que alguém que um dia se interesse por estas matérias possa também encontrar aqui fontes de assuntos que se passaram nos corredores do poder e que de outra maneira ficariam completamente esquecidos. Infelizmente, os factos que lá surgem são verdadeiros. E digo com muita pena, infelizmente, porque era daquelas matérias
em que eu não queria ter razão. E é principalmente um aviso à navegação, para que da próxima vez que nos façam a próxima maldade, se calhar nós vamos estar ainda mais atentos do que desta vez e se calhar vamos ter mais pessoas a fazerem barulho e a dizerem isto de facto não pode ser, porque o país não pode continuar a viver nesta assimetria. Podia ser uma assimetria natural, podia ser que nós produzíssemos menos, que o nosso solo fosse menos fértil do que o resto, podia ser que nós fôssemos preguiçosos, mas não se dá o caso. E, portanto, também é preciso, por causa disso, que sejamos capazes de reclamar, porque se não reclamarmos, ninguém o fará por nós. Entendi que devia dedicar o livro ao Francisco Sá Carneiro, com uma citação dele, que surge no livro e que surgia também no meu livro Uma Questão de Caráter, de 2009. É extraordinário como é que, citando Francisco Sá Carneiro, em 1969, e isto foi num tempo em que nós não vivíamos em liberdade, nós tivemos a liberdade e temos-la pelo menos há 40 anos e até hoje não fomos capazes de inverter a questão, apesar de muito falarmos do municipalismo. E dizer apenas que a história não acaba. O Porto, os empresários do Norte, a burguesia, aqueles que são os cidadãos, nós, as senhoras que aqui estão, os senhores, temos alguma coisa a ver com o destino do país, até porque sempre que há estas dificuldades, vem cá bater à porta. Desta vez somos nós que estamos a bater à porta. Este livro é também um livro de revolta. Este livro é absolutamente inovador no domínio das obras escritas por políticos em Portugal. Não lhe prepara um salto na carreira, nem sequer é autojustificativo. Por outro lado, não é cor-de-rosa, nem representa um ajuste de contas. É um livro sobre uma das suas causas mais recentes, se falarmos das manifestações mais imediatas, a defesa de uma companhia aérea portuguesa ao serviço do interesse público, da coesão nacional e da zona mais competitiva e laboriosa do país. Um livro onde partilha com o Nuno Santos o protagonismo, os argumentos e as ideias, com um desprendimento e um sentido de justiça e de direitos autorais, bem raro num país semeado de ghostwriters e de spins. Aliás, é bem justo que reparta os louros. O Nuno Santos acrescentou um brilho próprio e mostra uma segura marca de autor quando desfia dados alinhados com subtileza e rigor ou quando acrescenta os seus comentários inteligentes e finos. Nesta combinação de papéis e de estilos, muito pouco vista, eu diria inédita em Portugal, está boa parte do sucesso desta obra. Sempre que a centralização não pode ser defendida abertamente pelos governos, ela acaba por ser imposta sob o manto envergonhado da necessidade. Foi isso que o Rui intuiu quando se bateu por um certo modelo de privatização da ANA. Foi disso que desconfiou quando começou a ver preparada a privatização da TAP e, creio eu, quando depois ouviu falar numa hipotética reversão. Rui Moreira é um conhecedor exímio das infraestruturas portuguesas, dos transportes, percebe de estratégia de desenvolvimento e assume que a coesão nacional precisa de harmonia de desenvolvimento e não se conforma com a ideia de que a região mais exportadora do país seja desprezada por conveniências e interesses espúrios. Mas o livro é curiosamente útil para qualquer dos pontos de vista que se possam ter sobre a TAP. Poderá perceber-se esta privatização nos seus contornos? Poderá perceber-se quem manda e que interesses estão servidos? Ou sequer poderá compreender-se a estratégia do novo controlo? Aos outros, aos que defendem uma TAP pública e que até ensaiaram a dita reversão, que ainda ninguém conhece nos seus exatos contornos, o Rui exige que lhe mostrem como está defendido o interesse público, para lá da óbvia inflação de novos lugares para os rapazes.
exigiu, por isso, um mínimo de lógica aos políticos, aos gestores e aos patrões. E esse percurso dessa exigência de lógica vão encontrá-lo no livro. A lógica é tão importante para os que defendem a privatização da TAP como para os que defendem que continue no setor público. Eu acho que ela é ainda mais necessária face a esta ambiguidade em que atualmente vivemos, em que não se sabe bem quem manda, ao serviço de quem manda e que faz o Estado no meio de uma confusão impermeável construída aparentemente para servir uma coreografia política. Aos patrões e aos gestores, o Rui pediu que explicassem as escolhas, os gestos, as iniciativas. Ele não o diz exatamente assim, mas eu digo. Em regra, como resposta, ouviu confusões, trapalhadas e silêncios. Aos políticos, a políticos de todos os quadrantes políticos, partidários, o Rui pediu simplesmente que lhe mostrassem como estava protegido o interesse público. Obteve, infelizmente, em troca, como verão, lendo os vários relatos dos vários encontros, mentiras e o truques do costume. Devo dizer-lhes que este livro é também um documento sobre o exercício da política em Portugal. Apesar da delicadeza do Rui, percebemos pela sua descrição de conversas e reuniões como quase nada é simples e direto em Portugal. Percebemos que o Rui andou num labirinto, de que só pôde escapar por causa da sua sabedoria e experiência. No final do livro há, contudo, uma sensação inquietante. Não se compreendem as decisões. A TAP vive no meio de incertezas e de ambiguidades. Há uma narrativa para o público, mal colada, e há uma verdade inquietante, sombria e esquiva que só no futuro poderemos perceber. Quiseram pegar em frases descontextualizadas, exibiram-nos com o horror de quem no terreiro do Paço aponta normalmente um regionalista. Quiseram combatê-lo com anátemas, tentando colocá-lo ao velho e pior estilo do bairrismo nortista, grosseiro às vezes, hiperbólico, inculto muitas vezes, cheio de lamentos e de fervor populista. O Porto é hoje uma das cidades mais inovadoras e interessantes da Europa. E o Rui Moreira já está associado a essa sua nova faceta como um símbolo, fazendo parte desse conjunto de homens que estão no mundo, mas que se sabe que são do Porto. Ele sabe, como Agostina, que especialmente hoje o país não precisa de quem lhe diga o que está errado, precisa sobretudo de quem lhe diga o que é certo. Por isso, com o Rui, para cada causa há uma solução. E pode dizer-se que é mais conhecido pelo que defende do que pelo que critica. Eis aqui condensado aquilo que pensa sobre a TAP, aquilo por que lutou nos últimos anos, para que possam falar dele pelas ideias e pelos atos, e deixem de lado, por uma vez, a espuma mediática.